Olá! Bem-vindos ao Playteia e mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre gera muitas dúvidas e sempre gera muitas perguntas nas nossas plataformas digitais. Então, diariamente a gente recebe várias perguntas, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui no nosso canal do YouTube, pedindo dicas. E uma das dúvidas mais pedidas é dicas para melhorar o sono, dicas para auxiliar no sono das crianças autistas, nesse processo que é muitas vezes muito complicado e que gera muitas dificuldades aí no dia a dia na sua casa. Então hoje o tema do vídeo é sobre sono. Dicas para você melhorar o sono da sua criança autista aí do outro lado. Então, para começar, hoje a gente vai falar o porquê que essas alterações de sono acontecem. Qual é a relação dessas alterações de sono com o autismo? E a primeira explicação para isso é o processo de formação hormonal, o processo de produção hormonal. E como isso acontece? Algumas pessoas autistas têm como comorbidade associada ao autismo a alteração na produção hormonal, a alteração na produção de alguns hormônios. E dentre esses hormônios está a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. É esse hormônio que ajuda naquela sensação de sonolência, que ajuda você no processo de adormecimento. É esse hormônio também que, quando começa a ser produzido, mais pela parte da noite, e nós começamos a ter aquela sensação de sono, começar a bocejar e ter todas essas alterações que o nosso corpo tem no horário da noite. Então, quando nós temos casos de autismo associadas a essa alteração hormonal, essa dificuldade de produção hormonal, a gente tem também os transtornos do sono e estão diretamente ligados à produção desse hormônio, à baixa produção desse hormônio. Então, com a baixa desse hormônio, a baixa produção desse hormônio, a percepção de cansaço, a percepção de sono é alterada. Isso faz com que a criança ou a pessoa autista de uma maneira geral, seja ela adulta ou adolescente, tenha maior dificuldade em dormir, seja mais agitado, tenha mais dificuldade em cair no sono, nesse processo de relaxamento de uma maneira mais ampla. E para essas causas relacionadas à produção hormonal, existe sim acompanhamentos. Então, a pessoa autista deve passar por um acompanhamento com neurologistas, no caso das crianças, o neuropediatra também, para fazer toda a investigação hormonal, fazer todo o mapeamento hormonal dessa criança e, caso seja necessário fazer uma suplementação, uma reposição desse hormônio, ele vai ser inserido como uma medicação, que é muito comum ser utilizada por muitas das pessoas autistas, a utilização dessa medicação para repor esse hormônio e assim auxiliar nesse processo de sono. Então é uma medicação que normalmente as crianças e as pessoas autistas tomam durante a noite, já no período próximo ao horário de sono, para ajudar nesse processo de relaxamento e indução do sono. Então, é uma possibilidade e uma das causas para as alterações de sono, principalmente as alterações de sono na infância. A gente sabe que durante o processo de desenvolvimento infantil, a fase do sono é muito importante para o crescimento, para a aprendizagem, para a absorção de memórias e o registro das informações que foram ofertadas ao longo do dia. Então, o sono ele é fundamental no desenvolvimento. Ele auxilia diretamente no desenvolvimento.
Então, quando a gente tem a quebra desse processo de sono, desse ciclo de sono, ou não tem as horas de sono adequadas, não atinge os níveis de sono satisfatório para esses benefícios terapêuticos e também os benefícios do desenvolvimento, a gente tem também alterações não só nessa questão do desenvolvimento, mas a gente tem alterações de humor, alterações de comportamento, e tudo isso muitas vezes está ligado ao sono. É só a gente parar e pensar em nós, adultos. Quando você passa uma noite sem dormir ou quando você não dorme bem à noite, no outro dia, como está o seu rendimento? Normalmente, o outro dia, após uma noite mal dormida ou após uma noite de sono perdida, é um dia mais cansativo, mais estressante, em que você rende menos nas suas atividades, sejam elas no trabalho, sejam elas em casa. Então, todos nós, com a perca de sono, todas as pessoas com a perca de sono demonstram alterações no seu comportamento, no seu estado de humor. E na infância, isso se torna ainda mais potente e latente por conta também das alterações no desenvolvimento. Então, uma noite de sono tranquila, uma noite de sono que cumpre as horas de sono adequada, são extremamente importantes para o desenvolvimento dessa criança e também para a aprendizagem. Então, o sono é um processo essencial para todos, mas na infância especialmente. E quando a gente tem pessoas dentro do transtorno do espectro autista com essas alterações de sono, esses atrasos e essas alterações no desenvolvimento ou até mesmo no comportamento e no humor são ainda mais visíveis. Então, as alterações de sono podem elevar as estereotipias, elevar os comportamentos inadequados, aumentar a irritabilidade, a frustração, diminuir o rendimento nas atividades terapêuticas, diminuir o tempo de tolerância da criança para atividades, sejam elas acadêmicas na escola ou atividades terapêuticas nos consultórios. Então, a gente percebe várias alterações e várias dificuldades, e muitas vezes o motivador principal disso está no sono. A criança não consegue dormir bem, não consegue descansar e assim não consegue render. Então, observar o sono da sua criança, observar o comportamento da sua criança após uma noite de sono mal dormida é muito importante, porque muitas vezes nós atribuímos todos os comportamentos inadequados, atribuímos todas as dificuldades da criança ao autismo, atribuímos todas as suas dificuldades que possam vir a aparecer ao autismo. E muitas vezes somente o autismo ele não é o principal culpado de tudo. Muitas vezes existem sim fatores externos que estão auxiliando naquela dificuldade, que estão potencializando aquela dificuldade, que sim, existe por conta do transtorno do espectro autismo, mas ele sozinho não é o único responsável por aquela dificuldade ou por aquele comportamento. Então, por exemplo, as estereotipias. As estereotipias fazem parte do transtorno, são formas em que as crianças e pessoas autistas têm de externalizar algumas emoções, algumas sensações e até mesmo se autorregular. Então, por exemplo, uma noite mal dormida de sono pode influenciar no aumento das estereotipias. Por quê? Porque por conta da alteração do sono e da alteração da noite de sono mal dormida, essa criança possa, ou essa pessoa, possa estar mais irritada, possa ter mais dificuldade na realização de alguma atividade e vai necessitar, sim, de mais estímulos para se autorregular. E o estímulo que ela aprendeu para se autorregular foi a estereotipia. Então, ela pode elevar a frequência das estereotipias por conta de uma noite de sono mal dormida, porque ela vai precisar se regular mais vezes ou de uma intensidade de autorregulação maior.
Então, nem tudo é somente características do espectro e nem tudo está extremamente ligado somente ao espectro. A gente precisa também estar atento aos fatores externos que podem, associados ao espectro, estar potencializando as dificuldades ou até mesmo atrapalhando na realização de algumas atividades no dia a dia das nossas crianças autistas. A nossa segunda dica é as alterações na rotina. Pessoas autistas, de uma maneira geral, são apegados em rotinas, precisam daquela organização, aquela roteirização da sua rotina, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de comer, o horário de ir para a escola, o horário de ir para terapias, o horário de fazer atividades. Então, essa organização da rotina é fundamental para a organização também da criança e da pessoa autista. Então, ter uma rotina organizada, uma rotina de sono organizada, ajuda muito nessa preparação do sono, nessa indução do sono. E como esse processo acontece? Organizar a rotina é muito mais do que ter um horário para ir à escola, um horário para ir a terapias e um horário para fazer as alimentações. A organização da rotina passa por tudo que a criança vai realizar e a pessoa autista vai realizar. Então, a organização está nas pequenas coisas do dia a dia também, como a organização dos espaços, a preparação dos ambientes. E como isso acontece? Antes de dormir ou próximo à hora de dormir, é preciso organizar o que essa criança vai fazer. Então, escolha atividades que gastem menos energia, elevem menos o nível de alerta dessa criança. Então, se estiver próximo à hora de dormir, evite atividades de corrida, saltos, vídeos e músicas que deixam a criança mais agitada, jogos que deixam a criança mais agitada. Comece a preparar essa rotina de sono. Então, acalme o ambiente em que essa criança está. Se esse ambiente está muito agitado, com muitas pessoas falando, televisão alta, desenhos que deixam a criança mais agitada, reduza a incidência desses fatores externos dentro da rotina da criança. Então, estabeleça, por exemplo, 2 horas antes da criança dormir, ela vai tomar um banho relaxante, você pode cantar uma música, contar histórias, ler um livro, deitar com a criança na cama, ou então ver um vídeo de uma historinha, partilhar daquele momento junto com a criança, escolher músicas mais calmas, histórias mais calmas, nada que deixe a criança extremamente agitada ou com medo ou ansiosa. Então, escolha atividades, histórias, músicas que proporcionem esse relaxamento e comecem a induzir essa criança que está na hora de dormir. Crie hábitos dentro da sua rotina. Então, 1 hora, 2 horas antes de dormir é a hora de guardar o tablet, é a hora de guardar o celular, é a hora de retirar o desenho. Por quê? O uso de telas excessivo, principalmente hoje, na atual sociedade em que a gente vive, é um dos principais fatores para a alteração de sono. Eles influenciam muito dentro da rotina de sono de todos nós. Então, existem muitos estudos recentes que falam e mostram que a utilização de eletrônicos e telas próximo à hora de dormir ou na hora de dormir dificultam a nossa produção de hormônios relacionados ao sono e assim fazem com que a gente demore mais a dormir, tenha insônia, sinta mais dificuldade de adormecer ou não tenha uma qualidade de sono adequada, não atinja os níveis de sono profundo, que são os ideais para o nosso descanso e relaxamento completo. Então,
reduzir a incidência de aparelhos eletrônicos, de telas, próximo à hora de dormir, especialmente das crianças, é muito importante para ajudar nesse processo. Então, 2 horas, 1 hora antes do horário que você estipulou, que é o horário da criança dormir, reduza o uso de telas, retire essas telas, opte por uma atividade mais lúdica, como ler um livro, ouvir uma história, dar um banho relaxante e assim fazer com que a criança perceba que está na hora de dormir. Apagar as luzes da casa, diminuir a iluminação do ambiente, preparar o quarto, arrumar a cama, vestir o pijama, são atividades da rotina, de dentro da rotina, que fazem parte da organização e que vão ajudar nesse preparo do sono, porque assim a gente vai estar mostrando para a criança que está na hora de dormir, está na hora dela diminuir o nível de alerta dela, o nível de agitação, e começar a se acalmar, fazer atividades mais calmas e assim adormecer com mais facilidade. Então, a organização da rotina, hábitos, a criação de hábitos que ajudam nesse processo são muito importantes dentro da rotina de sono e ajudam muito dentro da rotina de sono. Então, a redução dos eletrônicos, a criação de uma rotina adequada auxiliam diretamente nesse processo. Então, quando a gente fala que as crianças autistas e as pessoas autistas necessitam de rotina, isso é muito mais do que apenas horários, e sim uma série de hábitos que vão ajudar no desenvolvimento mais saudável, em uma rotina mais saudável e principalmente uma qualidade de vida, não só para a pessoa autista, mas para todos aqueles que estão em volta dela. Eu sei que muitos pais também sentem essa dificuldade. Quando a criança não dorme, os pais também não dormem porque precisam ficar ali com a criança. Então, os pais, de uma maneira geral, pais, mães, cuidadores de pessoas autistas, têm também as suas alterações de sono relacionadas às alterações de sono das suas crianças e das suas pessoas autistas. Então, conseguir organizar essa rotina, conseguir estabilizar esse processo de sono é muito importante para a qualidade de vida de todos, porque assim todos vão ficar mais saudáveis, todos vão ficar mais relaxados, mais descansados para seguir o seu dia a dia e as suas atividades. Então, preparar essa rotina, tentar organizar essa rotina é essencial para a qualidade de vida da criança e também dos seus cuidadores, que são diretamente afetados pela alteração de sono também. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com a organização e a rotina de sono da sua criança autista. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, que vai ajudar muito para que você receba novos vídeos do Playtea aí nas suas notificações. Se você quiser ver mais vídeos e falar sobre mais assuntos, é só você procurar aqui na nossa playlist de vídeos que tem vários assuntos legais. Se você tiver alguma dúvida ou quiser ter alguma dica sobre alguma coisa que você está passando aí na sua casa, manda aqui nos comentários que a gente sempre está de olho nas suas dúvidas para trazer um vídeo legal para você. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!